Fala, investidores! Marcos aqui. Seguinte, pessoal, hoje eu vou fazer com vocês 3 previsões de criptomoedas do que pode acontecer nesse ano de 2023. Lembrando que é um ano extremamente importante, é o ano que vai decidir quem realmente vai ficar rico com o mercado e quem vai realmente perder tudo dentro desse mercado. Então eu vou fazer 3 previsões aqui com vocês do que eu de fato acredito que vai acontecer nesse ano. E é claro, no final do ano a gente vai comparar e a gente vai ver se realmente a gente acertou essas previsões. Então, sem muita enrolação, vem para minha tela. Top 3 previsões para o Bitcoin em 2023. Não é somente Bitcoin, as criptomoedas também acabam entrando aqui, ou seja, as altcoins, Ethereum, SHIB, BNB, Solana e assim por diante, entre outras. Pessoal, então os 3 pilares dessa previsão vão ser regulação, volatilidade e preço. Ou seja, no final do vídeo eu vou falar para vocês aonde que eu acredito que vai estar o preço do Bitcoin. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a regulação. O governo, ele vai fazer de tudo para regulamentar as criptomoedas, ainda mais depois da quebra da FTX e da Terra Luna no ano passado. Então o governo está muito ligeiro com as criptomoedas, ele vai tentar a todo custo regulamentar as criptos, ou seja, primeiramente o Bitcoin e depois as altcoins. Isso está acontecendo por causa do Sam Bankman-Fried, com todo o caso da FTT barra FTX, FTX, né, que vocês já conhecem, que foi a falência total e que gerou um efeito em cascata no mercado cripto que a gente está vendo até hoje, e também por causa dessa moedinha aqui. Se você conhece essa moeda, comenta aqui embaixo para mim saber se você perdeu dinheiro com ela, tá? Então Terra Luna também prejudicou muito o mercado e fez o governo ficar de olho no mercado cripto, por isso que eu acredito que vai ter regulação, de alguma maneira ou de outra. Isso no curto prazo, pessoal, vai gerar caos e FUD. O que é FUD, Marcos? É todo mundo falando, o Bitcoin não funciona mais, não presta mais, agora o governo tá em cima dele, tá, blá, 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 blá. Turma, vai depender muito da regulação, mas eu já posso adiantar para vocês, o Bitcoin não morre, tá? Porque mesmo se o governo regular as exchanges e tudo mais, proibir praticamente, mesmo se ele proibir, o mercado dá o seu jeito. Por quê? No começo não existia exchange. A gente comprava cripto como? Minerando, ou seja, a gente trocava o nosso dinheiro, né, pagava energia e ganhava bitcoins, ganhava criptomoedas. Então, não se preocupe, tá? O Bitcoin ele nunca vai acabar, mesmo se o governo proibir, porque a gente não precisa de ter exchange para de fato comprar criptomoedas. Então, esses dois casos aqui geraram todo esse alarme nos olhos do governo e a gente precisa ficar muito atento. É claro que ele já queria fazer isso há muito tempo, mas acho que agora isso se intensificou depois que muitas pessoas perderam milhares e milhares de reais. Turma, segunda previsão, tá? Então, primeira previsão, acredito que vai ter regulamentação de alguma maneira. E o ponto importante é, essa regulação, ela vai influenciar o mercado ou não, de acordo com o seu propósito. Então, se for uma regulação muito restritiva, vai gerar FUD, o mercado vai cair. Se for uma regulação um pouco mais leve, aí pode ser que o mercado absorva. É lógico, a gente que é do mundo de cripto, a gente não quer regulação de maneira nenhuma, mas a gente já pode esperar que isso provavelmente vai acontecer em um futuro próximo. Galera, volatilidade, o que vai acontecer durante esse ano? Esse é o ano praticamente da acumulação, tá? Então, a relação macroeconômica, né, ou seja, a taxa de juros e a inflação, tá fazendo a gente viver um momento de baixa no mercado, um momento de lateralização muito forte agora que começou, e esse momento é o momento pra gente, de fato, acumular. Mas cautela, tá? Lá na previsão de preço, eu vou trazer para vocês uma noção que é muito maluca do que pode acontecer no mercado. Mas o que a gente tem que entender aqui? Basicamente, o aumento de taxa de juros, ele tá continuando, e ele vai continuar durante este ano. Isso já foi dito em reuniões do Banco Central. Então, olha só, isso aqui que a gente está vendo em azul é esse aumento progressivo da taxa de juros, e ele está continuando. O Banco Central americano continua subindo taxa de juros. Tá muito acima, lógico, né, do que o governo normalmente faz, mas o que a gente pode esperar? A gente pode esperar contínuos aumentos. Fevereiro agora, dia 2 de fevereiro, provavelmente a gente vai ter um aumento de 0,25 base points. Continua sendo um aumento, ou seja, continua prejudicando o mercado cripto. E esse, na minha visão, é um ponto extremamente importante, porque com contínuos aumentos de taxa de juros, o mercado vai continuar perdendo valor e o dólar continua se reforçando. Mas calma que nem tudo é tragédia. Por quê, Marcos? Olha só o que está acontecendo aqui. Eu vou abrir outro gráfico aqui com vocês e vocês vão observar comigo. Está acontecendo um fenômeno que influencia diretamente a taxa de juros. Que fenômeno? A inflação. Olha como a inflação ela vem em uma constante decrescente, ou seja, a inflação ela está sendo, né, aqui no curtíssimo prazo falando, sendo controlada pelo Banco Central americano. Isso significa que vai influenciar na taxa de juros,
ou seja, o aumento da taxa de juros não vai ser tão agressivo assim mais. Por isso que ali por volta do final de 2023, a gente já pode ver, né, a inversão dessa taxa de juros, ou seja, o mercado parando de aumentar a taxa de juros e começando a diminuir a taxa de juros. O mercado não, o Banco Central, tá? Então vamos ficar extremamente ligados. Isso aqui influencia diretamente o preço do mercado, influencia diretamente o preço das ações, do Bitcoin, do Ethereum, da SHIB, da Solana, da Baby Doge e assim por diante. Por isso que a gente precisa ficar de olho e muito atento nesses dados. Agora, pessoal, que vocês já entenderam que 2023, e essa é a segunda previsão, 2023, ano de acumulação, é ano que o mercado vai ficar lateral, ou seja, vai ter pequenas altas, né? Pequenas altas que a gente fala 100%, 200%, quem sabe 300%. Marcos, você tá falando nisso no Bitcoin? No Bitcoin, sim, de fato, tá? Mas principalmente nas altcoins. No Bitcoin eu acredito ali em 50%, 60%, 70% de alta. Mas nas altcoins a gente tá falando de 200, 300, 400, 500% de alta. A gente precisa ficar ligado, dá pra pegar esse tipo de movimento de curto prazo, mas precisa ficar muito atento, precisa ficar muito ligeiro. Marcos, beleza, entendi. Ano de acumulação. Então é pra mim acumular de fato também? Sim, mas calma. No final, na previsão de preço, eu vou te passar uma visão diferenciada do que pode acontecer no mercado. Então vocês já entenderam. Ano de acumulação, taxa de juros, inflação. O que a gente espera para esse ano? Lateralização de preço. E aí eu vou reforçar essa ideia aqui na nossa última previsão, que é a previsão de preço. Olha só, turma, até o final do ano, eu, Marcos, estou falando isso, tá? Eu acredito que o Bitcoin vai estar acima de 20 mil dólares. Por que você fala isso, Marcos? O mercado acabou de bater 19.300 dólares por unidade. Na minha visão, vai bater em 20 mil dólares e vai cair. O mercado vai sentir uma resistência muito forte naquela região. Pode chegar até 21, 22 mil dólares, mas eu acredito que passar disso ele não vai passar. E aí o mercado tende a cair bastante. E essa queda ela vai durar mais uns 3, 4, 5 meses na minha visão. E aí eu vou reforçar essa teoria aqui com vocês e vou mostrar da onde que eu tô tirando isso, tá? Aqui a gente tem basicamente o ciclo do Bitcoin. E a cada 4 anos ele completa um ciclo. Hoje a gente está vivendo, né, aqui em 2022 para 2023, um ciclo de bear market, ou seja, de queda. E esse ciclo, normalmente, ele demora 59 semanas, 53 semanas. Aqui a gente está fazendo uma previsão de 55 semanas. Mas o que eu quero te falar? Eu quero te falar o seguinte, é 2 anos de alta, 2 anos de queda. Então, o ano de 2023, né, teve o ano de 2022 que foi queda, e o ano de 2023, como a queda foi muito forte em 2022, o ano de 2023 é um ano para ser de lateralização com pequenas quedas e pequenas altas. Eu acredito mais em quedas um pouquinho maiores que as altas, tá? Então isso de fato vai acontecer na minha visão. Vai bater em 21, 22 mil dólares no máximo e depois vai cair muito forte na minha concepção. Isso se chegar, né, de fato a 20, 21, 22. Acho que a região de 19.500, 19.800 já vai ser uma barreira muito grande para o preço. Então, 2023, ano de acumulação, porque a gente está nessas regiões aqui, ó. E sempre que a gente sai, né, dessa ideia de ciclo de queda muito forte, olha só, a gente tem um ano de lateralização, Então, será que a gente vai pegar aqui um ano de lateralização? Ainda não terminamos totalmente o ciclo de queda. Ainda falta um pouquinho mais de queda para a gente determinar um fundo realmente forte no mercado. E eu vou ressaltar isso com o padrão psicológico. Então, o padrão psicológico do momento é justamente esse, tá, pessoal? É um padrão de depressão, ou seja, é um padrão de lateralização, onde o mercado vai ficar travado nessa região, com pequenas altas e também com pequenas quedas. Claro que ainda falta a gente cair mais um pouquinho, né, pra gente realmente fazer um fundo prévio no mercado, mas é exatamente o que eu tô falando para vocês, volatilidade, pequenas altas, pequenas quedas. E aí, pessoal, a gente tem que fazer dinheiro de qualquer forma, por isso que a gente vai utilizar sistemas quantitativos para operar no médio, curto prazo, tá? Para fazer dinheiro hoje, amanhã, depois e assim por diante, continuar fazendo dinheiro. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, a partir de junho e julho de 2023, na minha concepção, o mercado vai começar a caminhar com suas próprias pernas, vai se desprender um pouquinho da macroeconomia e aí provavelmente ele já começa a precificar o que vai acontecer em 2024, né, em março de 2024, que é o halving. É claro, se a gente for pegar mineração por bloco, isso adiantou um pouquinho, tá marcado ali mais ou menos para o final de 2023. Mas a data correta que a gente sempre coloca na cabeça é ali 12 de março de 2024. Provavelmente o mercado precifica isso em junho e julho de 2023. Então, a alta, o ciclo realmente de alta vai começar, na minha concepção, mais ou menos ali em junho e julho de 2023. Cuidado, cautela com uma coisa. Macroeconomia. As correlações estão extremamente fortes. Então, a gente precisa, de fato,
continuar vendo a inflação caindo e começar a ver uma inversão na taxa de juros, ou seja, a taxa de juros começar, ao invés de subir, começar a estabilizar e possivelmente cair. Então, junho e julho, a gente vai ficar de olho em alta? Vai, mas também com a concepção da macroeconomia, tá? Por isso que eu acredito em muita volatilidade esse ano. E antes de finalizar o vídeo, pessoal, eu quero saber de vocês. Abre seu coração, vem aqui nos comentários e comenta pra mim qual criptomoeda você acredita que vai disparar no ano de 2023, por que você acredita que vai disparar e qual moeda você está acumulando. Eu quero saber de vocês qual moeda vocês estão comprando. Vocês sempre esquecem de comentar aqui, então não esquece, comenta pra mim qual criptomoeda você está comprando e qual o preço que você acredita que ela vai bater, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!